Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV, onde falamos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre o intestino e saúde, a saúde em relação ao intestino. E tem muita coisa para a gente aprender bem legal hoje. Então, a primeira coisa, que eu gosto de perguntar é: que parâmetros você costuma utilizar para saber se seu intestino está saudável? Por que eu pergunto isso? Porque normalmente o pessoal só associa, né? Ai, como é que estão minhas fezes, como é que estão meus gases. E ao longo do programa a gente vai ver que tem muito parâmetro além desses também. Então, começando pelo básico, né? Que todo mundo já tem ali um certo conhecimento. Essa aqui é a escala de Bristol, tá? Então ele mostra os vários tipos de fezes, né, que a gente pode ter. E o ideal, né, as fezes mais saudáveis seriam aquela ali tipo 3 e tipo 4, tá? Que é em forma de salsicha e em forma de salsicha também, só que mais suave, né, sem nenhum relevo e tudo mais. Quanto mais pra cima tiver, né, tipo 1, tipo 2, que é mais aquelas fezes que o pessoal brinca falando que é de cabritinho, né, que são bolinhas, significa que a pessoa tá mais constipada, tá? Pode ser alguma alergia alimentar também, né? Pode ser que o intestino, provavelmente ele não tá ali tão legal, mas pode ser falta de fibra, pode ser falta de ingestão hídrica, tá? Então tudo isso tem a ver ali com esse tipo de fezes também. E quanto mais para baixo tiver, mais diarreico, né, mais líquido, significa que alguma coisa não tá te fazendo tão bem ali no intestino, né? Então, o intestino ele tenta expulsar aquilo que tá ali porque não tá te fazendo tão bem. Então, normalmente quando a gente come, né, uma comida que o pessoal brinca, né, falando que é um pouco mais de besteirinha, né, uma comida que não é tão saudável, que tem muita gordura, a gente pode acabar tendo, né, essas fezes um pouco mais diarreicas. Isso também ocorre, né, se a pessoa tiver uma intolerância, ah, alguma hipersensibilidade ali a algum alimento, isso pode ou não ocorrer. E muitos gases, né? E o cheiro desses gases, eles também são sinal de que o intestino não está indo tão bem? Sim, tá? Também é um sinal. Então, né, se essas fezes elas estão com cheiro que não é ali o característico, né? Claro, ninguém vai ter gases cheirando a perfume, né, gente? Mas também não é para parecer que alguém morreu ali no cômodo, né? Então, tem que, né, ver se é o cheiro natural que tu costuma ter, se é um cheiro que está muito forte, e procurar um profissional, né, para ajudar nessa situação, porque o intestino realmente ele não está indo tão bem se esse cheiro estiver muito forte, tá? E eu não consigo, né, falar separadamente do intestino sem abordar um pouquinho sobre o trato gastrointestinal. Então, a gente tem várias funções, né, do nosso trato gastrointestinal. Então, tem a função de digestão, absorção, tem função imunológica também, tem de síntese de neurotransmissores, né? Então, os hormônios da felicidade, né, a citocina, desculpa, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, tudo isso, né, ajuda ali a gente sentir melhor e tem a ver também com o trato gastrointestinal. E produção hormonal também tem a ver, a detoxificação, e, claro, a função de excreção que a gente já conhece. Essa aqui a gente costuma ver bastante, né, em postagens de pessoal que fala da área da saúde, que quando a pessoa não mastiga direito, né, ela come milho e encontra ali alguns milhinhos nas fezes. Então, gente, isso é um sinal importante, né, para a gente avaliar como é que tá a mastigação. Então, isso não é interessante que ocorra, tá? Então, quando a gente come o alimento, não é para acontecer dele estar ali inteirinho nas nossas fezes. Então, por isso, também é sempre importante a gente olhar, né, como é que tá essas fezes para poder avaliar como é que anda o nosso intestino, como anda a nossa saúde. E nisso eu entro sobre o assunto da mastigação, que ela é muito, muito importante, né? Então, assim, quando a gente não mastiga direito, né, provavelmente ou a gente está ansioso, ou a gente tem pouco tempo para se alimentar, ou a gente se alimenta pensando, né, em outra coisa que tem para fazer, ou um hábito mesmo, né, da pessoa já se alimentar rápido.
Que problema que isso pode gerar, né? A nossa digestão, ela já começa na boca, com a saliva, com essa mastigação, né? A parte mecânica. E quando a gente engole um alimento que ele já está mal mastigado, o nosso estômago, ele vai tentar ali, né, melhorar essa situação, mas nem sempre ele vai dar conta de digerir tudo. Porque imagina, né, uma molécula grande de alimento chegando lá no nosso estômago para o suco gástrico digerir. Ele vai conseguir digerir ali a bordinha, mas nem sempre ele vai conseguir chegar ali no centro daquele alimento, né? Nem sempre ele vai conseguir digerir tudo. E aí também tem a questão de se a pessoa bebe ou não líquido durante a refeição, que daí prejudica ainda mais essa digestão. Se esse líquido tiver gases, né? Se for um refrigerante, uma água com gás, enfim, bebidas gaseificadas, isso vai prejudicar ainda mais. Se o volume de comida for muito grande, também é maior essa prejudicação. Então, todos esses fatorzinhos, né, vão prejudicando ali a gente conseguir digerir bem esse alimento. Também tem questões, né, fisiológicas. Então, às vezes, a pessoa já não tem ali já não consegue ter um suco gástrico tão bom, com pH tão interessante para digerir bem esse alimento também, tá? Isso pode se dar por vários fatores, inclusive a idade, tá? Então, se vê, né, que está tendo alguns sinais que representam que essa digestão não está tão interessante assim, procurar um profissional da área da saúde, tá? Um médico, um nutricionista, alguém que possa te ajudar. Que sinais são esses, tá? Então, a pessoa pode ter azia. O que é esse sintoma de azia, né? Esse sintoma de queimação, por que ele acontece? O nosso estômago, entre o esôfago e o estômago, né, que é aqui entre, ó, vou mostrar com a setinha, entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma portinha, né, que separa, que é o esfíncter esofágico. E o que acontece? Quando essa digestão ela está muito prejudicada, ou tem muito alimento, ou tem bebida gasificada ali junto, essa comida ela acaba voltando um pouquinho. Isso também ocorre se a pessoa deitar após consumir muita comida, tá? Então não é interessante, tem que esperar essa digestão ser feita para depois a pessoa deitar. E o que acontece? Esse alimento ele acaba saindo do estômago e voltando um pouco para o esôfago, né? E aí o que acontece? O tecido do esôfago ele não suporta aquele pH que o estômago suporta. E aí acaba machucando mesmo, ferindo esse tecido do esôfago, tá? Enfim, sintomas também, né, de má digestão, pode ser empachamento ou gases após, né, alguns minutos, às vezes até horas, depois de ter consumido esse alimento. Então, tem vários, né, sintomazinhos que podem ser sinal ali que tu não tá digerindo muito bem. E o que isso a longo prazo pode causar, né? Além do problema da queimação ali do esôfago prejudicando, se a pessoa ainda não tem esse sintoma, ela pode adquirir também, tá? Então, ficar forçando esse esfíncter esofágico ali pode ir aumentando cada vez mais esse problema também. Mas, enfim, aí o alimento ele chega mal mastigado, mal digerido lá no nosso intestino. E o que acontece? O nosso intestino, ele só absorve aquele alimento que ele tiver bem digeridinho, em moléculazinhas bem pequenininhas. Por quê? Porque ele tem uns receptores, né, que absorvem só esse tipo de alimento bem digeridinho. Então, coisas maiores ele não consegue absorver. Então, a gente pode ter uma desnutrição, né, não conseguir absorver esses nutrientes, porque a comida tá muito grande, tá chegando muito grande lá no intestino, tá chegando mal digerida, e aí eu não consigo absorver. Então, né, mesmo que eu me preocupo muito, né? Vamos supor uma situação, eu me preocupo muito com a minha alimentação, eu cuido dos meus nutrientes, mas eu não mastigo direito. Esses nutrientes podem não estar chegando para o teu corpo, tá? Outra situação que pode ocorrer é aumentar a fermentação, aumentar bactérias ruins ali do teu intestino também. A gente, né, ao longo de hoje, né, a gente vai ver melhor essa questão de aumento de bactérias ruins e o que isso pode causar. E é um problema, tá? Então, isso, né, ao longo prazo, pode gerar várias doenças intestinais também. Pode fazer o seu sistema imunológico ficar mais debilitado, pode causar aumento de inflamação e aumentar a suscetibilidade a várias doenças, tá? Por isso que é tão importante a gente mastigar tudo bem direitinho. E para o suco gástrico, pancreático e biliar serem liberados na quantidade adequada, também requer um estímulo do cérebro na hora de se alimentar. E como é que eu envio esse estímulo para o meu cérebro? Eu preciso envolver os sentidos na hora de comer.
Então, olhar o alimento, sentir a textura desse alimento, o cheiro desse alimento, né? Sentir bem o ato de comer. O ideal, né? Nunca estar mexendo no celular, enfim, se concentrar mesmo no ato de comer. Isso é fácil? Não, gente. É um hábito, né, que muitas pessoas já têm de comer rápido por muito tempo. E eu sei que é difícil, né, a gente desfazer um hábito. Mas é necessário para ter uma saúde a longo prazo, tá? Para ter uma longevidade. Então, é importante, né, a gente enviar essa mensagem para o cérebro avisando que a gente está comendo. Tanto para melhorar a digestão, né, sendo liberado esses sucos, quanto também para a gente sentir saciedade e às vezes não ter uma compulsão, não consumir comida demais. E se a pessoa já toma algum medicamento do tipo Corazol, ou não mastiga direito, bebe líquido, né, como a gente já conversou, isso tudo vai prejudicar, tá? Então, esses medicamentos, eles também prejudicam. Por quê? Porque eles são antiácidos, né? Então, eles vão diminuir a acidez desse estômago e a gente depende dessa acidez para conseguir digerir tudo muito bem direitinho. Então, né, para essas enzimas agirem, a gente precisa de pH. Tem algumas vitaminas, né, que elas são pH dependentes também, para a gente ter tudo bem certinho, depois absorver ela bem certinho. Então, a gente precisa desse pH também. Para ter proteases, tem que ter pH ácido, né? Então, sem digestão proteica, o aumento da legitimicidade da dieta aumenta. Ou seja, para a gente conseguir digerir muito bem as proteínas que a gente consome, a gente precisa, né, desse pH, principalmente proteínas. E se a gente não conseguir digerir, é aquilo que eu falei, né? Vai aumentando ali os problemas intestinais, isso pode levar a alergias alimentares futuras também. E a microbiota é pH dependente. Depois a gente vai ver bem a fundo sobre essa questão da microbiota intestinal. E o que pode acontecer, né, com esse declínio da função digestiva? Pode levar ao supercrescimento de fungos e bactérias, pode levando à desbiose intestinal, que a gente já vai ver o que é e como funciona, aumentando a produção de toxinas no meu corpo, aumentando a hiperpermeabilidade intestinal, formação de imunocomplexos, então vai prejudicar o meu sistema imunológico também, e causando, né, desequilíbrios hormonais, do meu sistema imunológico, inflamatório, tudo prejudicando, né, meu corpo e gerando várias doenças crônicas ao longo prazo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante falar também, é que, por exemplo, quando a gente está falando, assim como a gente estiver comendo também, mesmo a gente aquecendo a comida, tá tendo bactéria ali o tempo todo, né? Enquanto eu falo aqui com vocês, eu tô engolindo bactérias o tempo inteiro. Então, se o meu pH do estômago não estiver bem ácido também, essas bactérias já vão saindo da minha boca e tudo mais e já vão recolonizando ali meu intestino também. Então, por isso, também é tão importante a gente ter esse pH do estômago bem legal. E tem aquela famosa frase, né? Você é o que você come. Então, eu vim aqui corrigir um pouquinho essa frase, né? Então, a gente não é só o que a gente come. A gente é o que come, absorve, utiliza, metaboliza e excreta. Então, né, por essa questão, né, que eu já expliquei, que às vezes a gente não mastiga direito e tudo mais. Então, a gente é só o que a gente consegue absorver, utilizar, metabolizar e fazer tudo uso, né, desse alimento bem certinho. Ou medicamento, enfim. E agora, né, que a gente já teve essa conversa, que parâmetros você vai utilizar para saber se seu intestino é ou não saudável? E tem mais, tá, gente? Tem vários sinais e sintomas que eles podem indicar que o nosso intestino não está muito legal. Eu trouxe só alguns mais básicos aqui pra gente. Então, né, a constipação, né, que muita gente reclama, pode ser sinal que o intestino não está indo muito bem. Os gases, né, excesso de gases, o cheiro desses gases, como a gente já conversou. Rinite, sinusite, bronquite alérgica, tem a ver também com o intestino, gente. Dá para tratar, ou pelo menos melhorar um pouco essa situação, indo ao nutricionista, tá, para te ajudar. Problemas cardíacos também tem a ver, depressão, tá? Depressão, ansiedade, concentração prejudicada, dor de cabeça, tudo isso tem a ver com o intestino. Até dermatites, tá? Então, às vezes, a gente está com alguma dermatite, né? Vai no dermato para ver, às vezes
ele recomenda passar alguma pomadinha, passar alguma coisa assim, e ele fala, é uma dermatite atópica, não tem ali uma causa muito bem específica, e a gente vai estudando e aprofundando aquilo e descobre que, na verdade, pode ser uma desbiose, pode ser algum problema alimentar, tá? Então tem a ver com o intestino também. Tem alguns sintomas, né, dessa má absorção de nutrientes. Que sintomas podem ser esse? Queda de cabelo pode ser sintoma de má absorção desses nutrientes, unhas fracas, manchinhas, né, nessas unhas, aquelas manchinhas branquinhas, são sinais de que está faltando nutriente para você, tá? A pele ressecada ou meio envelhecida, né, mais envelhecida do que deveria ser para sua idade, tudo isso, né, é sintoma que não está chegando aqueles nutrientes que você precisa. Pode ser que você não está consumindo esses sintomas, mas pode ser que que a sua digestão esteja ruim e você não esteja absorvendo também, tá? E fezes muito líquidas, né? Como eu já falei, quando o nosso intestino está irritado, ele pode acabar tentando expulsar mais rápido. E o que acontece? Como ele expulsa mais rápido, né? A gente não consegue ter uma absorção direito desse alimento, né? Por isso que ela sai meio líquida ali ainda, porque a gente não conseguiu absorver direito os líquidos e nem os nutrientes direito daquelas fezes. Então, por isso, né, quando a pessoa tem muita diarreia e tudo mais, o pessoal vai para o hospital, recebe soro e tudo mais, porque realmente a pessoa fica desnutrida e desidratada, tá? E excesso de fezes também pode ser um sinal de que alguma coisa está errada, tá? Eu apresento agora para vocês, para quem nunca viu, né, o intestino, como é que ele é dentro. Então, ele tem esses morrinhos, né, que a gente chama de vilosidades. Para quê? Para absorver melhor, né? Então, se eu tiver uma superfície lisa, só essa superfície aqui vai estar absorvendo o que precisa absorver. Agora, se eu tiver vários morrinhos, né, várias velocidades, essa superfície que eu tenho para absorver é muito maior. Então, por esse motivo, né, o nosso intestino ele é assim cheio de velocidadezinhas para absorver melhor os nossos, né, os nutrientes que a gente coloca para dentro. E lá tem também muitas bactérias, tá? Então a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre essas bactérias agora. Então aqui tem só alguns exemplos, tá? Então tem muitos, muitos tipos de bactérias lá dentro, tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. E aqui tem uma frase, né, do Jeffrey, que temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Então é muita bactéria, gente. E a gente vai entender um pouquinho melhor como cuidar dessas bactérias que fazem bem pra gente, tá? Primeiro, né, como é que isso foi descoberto? Esse é o L. Metchnikoff. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1908, por quê? Ele estudou, né, a população camponesa e ele se perguntava por que essa população camponesa ela tem uma longevidade maior. E ele foi estudando e tentando entender e ele viu que essa população ela consumia mais leite fermentado. E aí ele associou isso, né, com os lactobacilos que tinham nesse leite e ele notou que essas bactériazinhas do B, né, essas bactériazinhas que ele achou, ele estudou, que tinha nesse leite fermentado, consegue promover saúde no hospedeiro e prevenir contra doenças crônicas e doenças associadas ao envelhecimento também, tá? E o que é a disbiose, né? Que eu fiquei falando dela e falei que eu ia explicar depois. O que é essa disbiose, afinal? A disbiose é quando ocorre um desequilíbrio entre as bactérias protetoras e as agressoras lá no nosso intestino. Pode ser em outros locais também. Então, pode ser no estômago, pode ser em outros lugares do nosso corpo. A produção, causando, né, a produção de efeitos nocivos ao nosso organismo, tá? Não é uma doença, tá? A desbiose não é uma doença, mas é uma alteração que favorece o aparecimento dessas doenças. Então, algumas, né, doenças que podem aparecer é o colesterol alto, né, a dislipidemia, gordura no fígado, diabetes, osteoporose, artrite reumatoide, doença de Crohn, hipertensão, Parkinson e várias outras, tá? Agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já já para falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde e hoje a gente está falando sobre saúde e
intestino. No bloco anterior, a gente acabou de ver o que era disbiose. E aqui tem um estudo que fala um pouquinho melhor sobre a desbiose e o sistema imunológico, né? Então, ela explica, né, o que pode gerar essa desbiose, né? Então, pode ser um pouco de questão genética também, tá? Que eu não tinha falado antes. Pode ser tanto excesso quanto falta de higiene, tá? Então, como assim? Mais para frente a gente vai ver o que pode, que problema pode causar esse excesso de higiene. E a falta de higiene, por exemplo, vamos supor que eu não lavei direito ali um vegetal e aí eu vou comer, e aí eu posso, né, estar absorvendo ali fungos, parasitas, enfim, e isso pode gerar desbiose. Xenobióticos, então, o que é isso, né? Medicamentos ou agrotóxico, tudo que é químico também pode prejudicar essa minha desbiose, tá? Prejudicar meu intestino. A dieta também, né? A alimentação, depois a gente vai esmiuçar bem direitinho a respeito da alimentação. Infecção, inflamação e tudo mais, né? E aí, o que pode causar? Pode causar aumento de estresse, pode gerar autismo, né? Aumento de sintomas de autismo, esclerose múltipla, asma, obesidade, doenças metabólicas, doença celíaca, diabetes, aterosclerose, artrite reumatoide, enfim, pode gerar várias doenças, tá? E a desbiose ocorre só no intestino? Não, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de desbioses em outras regiões, né? Então, ela pode ter a desbiose na pele, pode ter a desbiose nas unhas, né? Na boca. E a desbiose bucal, né? O que normalmente causa essa desbiose bucal? Ela é muito parecida, as causas são muito parecidas com a desbiose intestinal, tá? Então, consumo exagerado de açúcar, de alimentos ultraprocessados, né, cheio daqueles aditivos químicos e tudo mais, com farinhas brancas, bebida alcoólica, gordura saturada, toxinas alimentares, não tá aqui, mas fumar também é um hábito bem ruim que prejudica bastante essas bactérias boas que a gente tem na boca. O uso de amálgamas dentárias também. E aqui eu trouxe uma imagem que mostra mais ou menos, né, como é que é essas bactériazinhas que a gente tem lá no intestino. Então, assim, não é que essas bactérias estejam em qualquer lugar do intestino, qualquer tipo de bactéria, não. Essas bactérias, elas dependem muito do pH, né? Então, em locais que o pH está mais ácido, a gente tem um tipo de bactéria, em locais que o pH está menos ácido, a gente tem outro tipo. E aí, vai variando o tipo de bactéria ao longo do nosso intestino, tá? Eu trouxe essa imagem mais por curiosidade mesmo. E como é que começa isso, né, na nossa vida? Da onde começa a gente ter bactérias no nosso corpo? Isso vai desde ali da nossa mamãe, na hora do nascimento, né? Então, por isso, né, lá nas perguntinhas que a gente faz, às vezes, quando vai para o médico, quando vai para o nutricionista, quando ele faz bastante perguntinhas, né? Alguns perguntam ali, você teve um parto natural, você teve cesárea, como é que aconteceu? Porque o parto cesárea, né, ele não, a gente não tem um contato com aquelas bactériazinhas que a gente teria já no parto natural. Então, já começa ali na hora do nascimento, né? Então, esse parto natural, ele já começa a ter contato, né? Esse bebê já começa a ter contato com algumas bactérias que vão proteger esse bebê ao longo da vida. Então, né, mamães, né, que têm esses bebês com parto cesárea já vão diminuir as chances, né, de ter mais bactérias boas nesse bebê e um melhor desenvolvimento durante a vida dele, principalmente na primeira infância, né, que é tão importante para a pessoa não ter doenças no futuro. Tá? Então, tem também ali um contato quando o bebê já está na barriga da mãe, pela rótula enteroplacentária e rótula enteromamária, tá? Aqui no caso, depois, a questão da amamentação também é o segundo ponto, tá? Então, amamentação extremamente importante também para esse bebê ter as bactérias que ele precisa para ter saúde, tá? E sempre é indicado também, né, a mamãe ali quando, né, tá desenvolvendo o bebê,
ter o consumo de probióticos já durante a gestação. Para quê? Para já tá passando, né, para esse bebê essas bactériazinhas do bem, para esse bebê já receber melhor essas bactériazinhas quando nascer e tudo mais. E esse aqui é um estudo bem legal, que ele fala para a gente não ter medo de sujar o bebê, né? Então, ele até fala, né? Você, pai ou mãe, é do tipo que manda todos que querem segurar o seu bebê limpar as mãos com álcool gel, ou que limpam a chupeta na camiseta suja após pegá-lo no chão. Então, assim, esse estudo ele mostra, né, que crianças que são mais acostumadas, né, a ter mais contato com o chão, com sujeirinhas e tudo mais, com a terra, eles têm um sistema imunológico mais forte. Claro que se esse bebê ele já tem um sistema imunológico muito fraco, a gente não vai ficar expondo ele a pegar alguma coisa, né? Porque daí o sistema imunológico já tá fraco e aí a chance de pegar alguma coisa já é maior. Mas um bebê saudável é indicado sim a gente expor ele para ele melhorar aí o sistema imunológico ao longo da vida, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, né, de curiosidade, para aquelas pessoas que ficam tomando banho com aqueles sabonetes que matam as bactérias, né? Muito cuidado, gente, tá? O uso desses sabonetes, eles são para questões específicas. Então, eu fui no dermatologista e ele mandou utilizar para tal e tal coisa. Aí, beleza, né? Tem um motivo ali. Mas pessoas que são saudáveis, não é interessante ficar utilizando esses sabonetes que matam todas as bactérias, tá? Esses sabonetes antissépticos. Por quê? Porque vai estar matando ali aquela minha flora natural da pele e que ajuda na proteção do meu corpo também, tá? Então, medidas higiênicas utilizadas para prevenir doenças através da remoção de patógenos, como sanitização e antibióticos também, depois a gente vai falar melhor sobre esses antibióticos, alteram a microbiota. Então, eliminam, né, os micro-organismos importantes que a gente tem ali na pele para o desenvolvimento desse nosso sistema imunológico. E aqui, né, tem uma frase, né, que deixa a criança ser criança e ter bastante contato com a natureza, né? Então, nas últimas gerações, né, o pessoal tem esse cuidado maior de, não suja a roupinha, não vai na lama, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E não deixa a criança ser criança, se sujar, ter contato com a natureza, né? Isso é muito importante para criar essas bactérias do bem e crescer uma criança forte, imunologicamente falando, né? Então aqui até tem uma imagem, né? Em vez de deixar a criança ali com a botinha pulando na lama, não, deixa os pezinhos mesmo, né? Deixa a criança ter contato com essa terra. E a família, ela compartilha as bactérias, tá? Então, assim, quando a gente tem contato, né, faz carinho no bebê, dá banho no bebê, dá um beijinho na criança, enfim, não precisa ser só o bebê, né? Mas, enfim, né, toda a família, ela compartilha objetos, compartilha o banheiro. Então, assim, tem muita troca de bactérias entre o pessoal que convive junto. E isso causa essa mesclagem também de bactérias que essas pessoas têm. Então, assim, não adianta eu cuidar só da bactéria do bebê, não adianta eu cuidar só da bactéria dessa criança. Eu tenho que cuidar das minhas também e de todo mundo que convive ali naquela casa. Então, assim, às vezes, né, o pai ou a mãe, enfim, algum outro membro ali daquela casa não tem uma alimentação ruim, bebe muito álcool, fuma, e aí o que que acontece? Essa pessoa já não vai ter umas bactérias muito interessantes, e isso vai passar para a criança também, tá? Então, mais uma coisa para quando a pessoa escolher um cônjuge para ter um filho, né? Ver como é que essa pessoa cuida das bactérias, porque isso vai ter a ver com a saúde da criança, tá? E os antibióticos, né, que eu tinha comentado antes, qual o problema em relação a eles? O problema é que os antibióticos, eles não escolhem uma cepa específica de bactéria para matar, né? Eles não conseguem matar algo muito específico. Quando a gente toma um antibiótico, ele passa matando tudo. E aí, o que que acontece com isso? Aí vai matando as nossas bactérias do bem também. Então, depois que a gente terminar o tratamento com o antibiótico, né? Sei lá, o médico mandou eu tomar aquele antibiótico por tantos dias.
Eu vou tomar bem certinho esse antibiótico, como o médico mandou. Não se esqueçam, gente, por favor, nunca parem de tomar esse antibiótico no meio, porque achar que já melhorou sintomas, já acha que tá bem, porque isso vai fazer com que tuas bactérias eles criem cepas mais resistentes e depois fica ainda mais difícil tratar essa tua doença. Tá? Então, assim, sempre façam bem certinho como o médico manda. É 5 dias, é 5 dias, vai tomar os 5 dias. E depois que terminar esse tratamento bem certinho com antibiótico, o ideal é que você consuma probióticos, consuma uma alimentação bem adequada, que depois a gente vai estar conversando também, para estar recolonizando esse intestino, né, com as bactérias do bem, para estar ajudando ali na tua saúde. E você costuma tomar antiomítico? Essa é uma pergunta, né, que eu faço bastante para meus pacientes também. Claro que ele tem mais o punho médico, né, não é tanto da minha parte, porque medicamento a gente não pode dar, então eu sempre pergunto, não tome e tal, conversa isso com o teu médico, né? Por quê? Porque isso também, né, pode gerar vários probleminhas. Então, o pessoal tem muito costume de dar para a criança e não cuidar do adulto. E aí é aquele mesmo problema, né, gente? Todo mundo precisa estar tomando esse antiomítico ali anualmente, tá? Então, converse com o seu médico, converse com o seu farmacêutico e para estar vendo isso mais certinho. E aqui é um estudo que ele fala, né, do contato da criança, de bebês, de crianças pequenas, ou mesmo de adultos, né, mas a gente vê isso um maior resultado com crianças, que foi no caso desse estudo, o contato com animaizinhos de estimação. Então, ter animais em casa, né, mostrou ser algo positivo em relação a essas nossas bactériazinhas do bem. Então, é importante, né, esse contato com cachorro, com gato, galinha, até coloquei uma imagenzinha aqui, né? Então, deixa o cachorro lamber o rosto da criança, deixa ele ter contato, né? O cachorrinho. Aqui é uma foto minha. A gente coloquei uma foto minha quando eu era criança, cheia de galinha ao redor. E assim, tá? Deixa a criança com a mãozinha no chão, pegar no chão, mexer nos animaizinhos, que isso vai fazer com que cresça com o sistema imunológico melhor. Aqui é uma imagem, né? Um pouquinho para resumir um pouquinho das coisas que eu já falei e outras que eu não comentei ainda. Sobre a questão alimentar, né? Então, essa imagem ela mostra, né, o intestino saudável, a diferença do intestino saudável para o intestino que não está tão saudável assim. Então, principalmente, né, as bactérias, como a gente já conversou, o intestino saudável ele tem que ter bactérias boas, mais bactérias boas, e o intestino que não está saudável ele vai ter mais bactérias ruins. E vai depender da nossa alimentação, que depois a gente vai estudar bem certinho. Vai depender desses probióticos, né? Que são essas bactériazinhas. Vai depender da ingestão de água. Vai depender de se eu faço exercício físico também, tá? Da mastigação que a gente já conversou. E o que faz mal, né, para o intestino? Aditivos químicos, gordura saturada, não mastigar direito. Se meu estômago ele não tem esse pH adequado, que a gente já conversou também, o uso de antibiótico, entre várias outras coisas, tá? Eu gosto de colocar esse slide mais porque às vezes com figurinha a gente consegue fixar melhor a informação. E o que mais pode causar desbiose? Calma, a gente ainda não acabou. Então, todos esses motivos que a gente já falou e ainda tem mais motivos. Então, dormir mal, excesso de estresse também pode levar à desbiose. Consumo de álcool e cigarro, que a gente já tinha conversado, agrotóxico, né, e demais toxinas ambientais, produtos de higiene, beleza e limpeza com toxinas, né, com metais pesados, com, enfim, componentes que não são muito interessantes, né, plásticos, medicamentos, alergias e intolerâncias alimentares também, tudo isso pode prejudicar ali a saúde do meu intestino. E o que essa microbiota, né, que essas bactériazinhas patogênicas, pode causar? Pode causar desconjugação de sais biliares, pode causar produção de metabólitos que atingem a circulação sistêmica, gerando danos. Essa parte aqui ela é um pouquinho mais complicada, eu não vou me aprofundar muito, tá? Eu vou me aprofundar nessas aqui que são um pouquinho mais fáceis de entender. Então, ela altera a absorção de vitaminas e minerais, tá? Então, a gente pode ficar deficiente por culpa dessa microbiota patogênica. Inativação de enzimas, que também são super importantes ali para o funcionamento do nosso corpo, tá? Destruição de tight junctions. Meu Deus, que nome difícil. O que é isso? Tá? A gente vai ver melhor na próxima imagem, que depois eu deixei para conversar mais a fundo sobre isso.
e da mucosa intestinal, tá? Então, grave esses nomezinhos, tight junction e mucosa intestinal, que a gente já vai ver. E aumenta a produção de toxinas e promotores tumorais, tá? Então, é super sério, gente. Mais uma vez, né, aquela fotinho para mostrar para vocês como é que como é que é dentro do nosso intestino, as nossas velocidades, né? Então, seria um recorte aqui, né, desse tecido. Para poder explicar melhor essa outra imagenzinha, que é mais lúdica, né? Então, por que eu pedi para vocês gravarem as palavras tight junctions e mucosa intestinal? Para explicar para vocês melhor como é que pode ocorrer esse aumento da inflamação aqui no intestino, tá? Então, essa imagenzinha aqui, ela não mostra o muco que fica aqui na frente, em cima das nossas células do nosso intestino, protegendo elas, tá? Mas imaginem que aqui tem uma camadinha de muco, só que quando a minha alimentação não é boa, quando eu tenho fezes muito amolecidas, diarreias com frequência, tudo isso vai fazendo com que esse muco vá se perdendo. E o que acontece? Para produzir mais muco, essa alimentação também ajuda, tá? Consumo de fibras e tudo mais. Mas aí eu já tenho uma alimentação, né? Supondo que a pessoa já tem uma alimentação ruim, aí às vezes come coisas que geram diarreia, ou já tem alguma alergia ou intolerância alimentar, enfim. E aí vai diminuindo a proteção que vai tendo dessas células no meu intestino. E aí, dentro do nosso intestino, a gente tem um monte de coisa, né? Tem bactéria, tem vírus, tem fungo, às vezes pode ter um parasita ali, tem os alimentos, né? Os pedacinhos de alimentos, tem as minhas células do sistema imunológico, então tem de tudo ali. E esse tudo tá ali numa batalha constante, né? E essas batalhas, né, digamos assim, desses micro-organismos, eles acabam liberando alguns resíduos, né? E esses resíduos, eles podem também machucando ali o tecido do meu intestino se eu não tiver esse muco para proteger. E o que acontece? E machucando, e machucando, e machucando esse tecido, vai fazendo com que ele perca aquela palavrinha que eu pedi para gravar, que são as tight junctions. O que é isso? Ela segura uma célulazinha na outra. E aí vai danificando essas células, vai danificando essas tight junctions. E aí o que acontece? Primeiro, essa célula danificada, ela não vai absorver também os nutrientes, né? Então pode gerar aí também alguma questão de desnutrição. E depois, com que essas células, né, sem essas tight junctions, essas células mais afastadinhas, podem fazer com que essas coisinhas que tem lá dentro do meu intestino caiam ali na corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Tudo que cai, né, na nossa corrente sanguínea ativa o nosso sistema imunológico para combater, porque não era para estar ali. Mesmo que seja um alimento, tá? Porque o alimento não pode simplesmente cair ali do nada, ele tem um processo para ser feito. E aí, ativa o nosso sistema imunológico. E aí, o meu sistema imunológico, ele tenta tirar aquilo ali dali, ele combater aquilo dali, né? E aí, isso vai gerar um mini processo inflamatório. Ai, beleza, é só um negocinho pequenininho, né? Não vai causar tanto dano assim. Mas pare e pensa que o intestino, ele é enorme. Ainda tem as velocidades, né, que fazem a superfície absortiva dele ser ainda maior. Então, essa pequena inflamaçãozinha que eu teria com isso, na verdade, é uma inflamação enorme, né? Porque o meu intestino tem uma superfície enorme, né? Então, gera uma grande inflamação para o meu corpo. E é por isso que a gente tem que pensar também nessa saúde do nosso intestino, tá? E a gente já viu, né? Quem segue profissionais de saúde, né, na TV e tudo mais, foi muito falado, né, com a vinda da Covid, que com a Covid-19, né, muito foi falado sobre aumento de inflamação e complicação em relação ao sistema imunológico. Então foi visto, né, que pessoas que têm diabetes, têm hipertensão, têm marcadores, né, de inflamação mais alto, têm esse sistema imunológico mais fraco. E o intestino é extremamente necessário nesse ponto também, tá? Então, como eu expliquei, se o intestino não vai bem, a inflamação aumenta. Então, minha resposta imunológica também cai. Isso é super importante aí para essa época, né, que a gente está passando em relação à pandemia. Se meu intestino estiver mais saudável, estiver bem legal, meu sistema imunológico vai estar legal também para combater esses vírus, tá? E aqui a gente tem uma via de mão dupla, né? Como eu falei ali, o estresse, ele também vai prejudicar a minha questão intestinal.
E se meu intestino estiver mal, eu também acabo gerando mais estresse. Então, um vai alimentando o outro, né? E a gente tem aqui um estudo científico que ele explica, né, o que acontece. Né? Então, ele reafirma que a interação entre o cérebro e a microbiota intestinal desempenha um papel importante no humor, no metabolismo, na cognição e função motora, no desequilíbrio, né, do eixo intestino-cérebro, pode contribuir para uma variedade de doenças, incluindo ansiedade, depressão, esclerose múltipla, Parkinson, autismo, tá? E que comunicação é essa, né? Então, tem várias comunicações do intestino para o cérebro e do cérebro do intestino. Então, tem os nervos eferentes, nervo vago, né? Tem alguns componentes ali, acetilcolina, enfim, várias coisas, tá? A própria microbiota, alguns hormônios, tudo isso fazem essa comunicação, gerando, né, várias doenças que a gente já conversou. Gente, eu preciso chamar o intervalo rapidinho, mas a gente já volta para falar mais sobre o intestino já já. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde, onde estávamos falando sobre saúde do intestino. Então, no bloco anterior, a gente acabou de ver, né, sobre essa interação entre o cérebro e o intestino. E eu tenho aqui mais artigos que reforçam essa ligação, né? Então, esse artigo aqui, né, ele reforça, né, que terapias cognitivas e comportamentais como respiração, meditação, atividade física moderada e sustentável, né? Como assim? É porque a atividade física ela não pode ser feita um dia na semana ou uma quantidade muito grande que meu corpo não está acostumado a ter, né? Então, ele tem que ser feita vários dias na semana e aquela quantidade ali que meu corpo já tá ok com isso, tá? É isso que ele quis dizer. Isso tudo, né, pode ser interessante para restaurar esse eixo entre a microbiota, o intestino e o cérebro, diminuindo, né, todos aqueles sinais, sintomas que a gente tinha conversado. Então, né, respiração, meditação, atividade física, tudo isso vai ajudar ali a questão do estresse e a questão do intestino também. E sobre o intestino e ganho de peso, né, que o pessoal tanto conversa, tanto comenta, que associação que tem um com o outro. Tem vários artigos saindo sobre isso, tá? Que animais com menos bactérias, essas bactérias ruins, né, apresentam menor tendência para ganho de peso e estocagem de gordura, mesmo que eles estejam consumindo mais caloria. Então, essas bactérias, elas têm muito a ver ali também com ganho de peso, tá? E aqui também fala, né, que as bactérias firmicutes, devido à presença, o que é esse LPS? LPS é uns pedacinhos de bactérias ruins, tá? Também contribuem para o desenvolvimento de uma inflamação sutil no tecido adiposo, típica da obesidade, interferindo no aproveitamento da insulina, ou seja, podendo gerar diabetes, tá? Resumidamente, né, para dar um toque, né, de tudo que a gente já conversou. O intestino saudável, ele facilita o emagrecimento, ele ajuda em toda essa questão neurológica, ele ajuda na diminuição da inflamação, absorve melhor os nutrientes, tem melhor questão, funcionamento, né, do sistema imunológico. Então, o intestino saudável é mais saúde. E vamos falar de alimentação, então, né? Que eu sempre deixo a alimentação por último, porque é a minha ossada. Então, o intestino saudável, ela é extremamente dependente do consumo de fibras, tá? Então, assim, a gente não consegue digerir essa fibra e nós absorver. Mas essa fibra, ela serve para alimentar, né? Servir de substrato para essas bactérias boas. E aí elas conseguem fazer uma fermentação ali e tudo mais, utilizar essas fibras a nosso favor e a gente consegue absorver outras coisinhas que resultam disso, tá? Então, a gente precisa do consumo de fibra mesmo a gente não conseguindo absorver ela como fonte de energia. E a gente tem alguns estudos aqui, né, falando, né, da importância do consumo de alimentos vegetais, né? Então, principalmente in natura, tá, pessoal? Então, esses alimentos vegetais, eles aumentam, né, algumas coisas aqui importantes para a nossa saúde, acetato, butirato e tudo mais. E mostrou-se que, em compensação, né, pessoas que consumiam mais carnes
aumentam mais substâncias que não são interessantes para a nossa saúde, para o nosso intestino, tá? Então, se a gente consumir mais vegetais, o ideal seria consumir, né, mais esses vegetais do que fontes animais. E esse prebiótico e probiótico, né, que todo mundo confunde. Ai, o que é prebiótico, o que é probiótico, isso me confunde. O prebiótico, ele vem da fibra, tá? E o probiótico, ele é essas próprias bactériazinhas, tá? Então, alimentos com bactérias, por exemplo, os fermentados. Então, um iogurte fermentado, um chucrute, um kefir, a kombucha, né, que se fala tanto hoje em dia, tudo isso, né, vai ser fermentado e vai ser alimento probiótico, enquanto os alimentos prebióticos né, a frutinha, é a salada, enfim, esses alimentos com fibra. Tudo isso, né, ele precisa dos dois para ter esse intestino saudável. E o consumo de água, né, gente? Super importante. E o que é importante evitar, né? É importante evitar esses alimentos hiperprocessados, hiperçucarados, cheio de gordura saturada, cheio de aditivo químico, né? Então, o ideal é a gente consumir mais alimentos in natura. Eu sempre pego nessa peça, né? Eu sempre fico comentando, gente, alimentos in natura, alimentos menos processados possíveis, porque realmente é isso que vai estar ajudando o nosso corpo, tá? Então, dá preferência a vegetais in natura obtidos diretamente de plantas e que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza, tá? Então, assim, quanto menos processado, melhor. Isso vai facilitar também o consumo adequado de fibra, tá? Então, eu não preciso ficar contabilizando fibra e tudo mais. Se eu me preocupar em consumir mais alimentos in natura, né? Não precisa ser só vegetais, mas né, qualquer sementes, grãos, cereais, tudo mais, tudo isso contribui ali para o meu intestino. Esse estudo aqui, ele fala um pouquinho sobre os prebióticos, né? Comenta que ele tem a vantagem de serem facilmente obtidos pelo consumo de frutas e vegetais. Uma variedade de prebióticos pode promover, né, uma maior diversidade da microbiota, melhorando a sinalização microbiota, intestino, cérebro e melhorando muitos sintomas, né? E devido a isso, sintomas como ansiedade, depressão, melhorando concentração, né? Toda essa questão neurológica. E os agrotóxicos, né? Eu não posso deixar de falar deles. Né? O Brasil ele tem muito agrotóxico, né, nos nossos alimentos. Então, o que né, isso vai prejudicar o intestino, vai trazer mais toxinas para a gente. Um alimento com agrotóxico, ele costuma ter menos fitoquímicos, né, menos antioxidantes, menos nutrientes também, tá? Por ser criado em monocultura e não policultura, por questão dessa terra também. Então, né, o que a gente puder evitar de alimentos com agrotóxicos seria o ideal, né, tá evitando e comprando orgânico. Se não der para comprar orgânico, o que a gente indica é comprar esses alimentos mais de época, né, esses alimentos mais sazonais. Então, esses alimentos que crescem mais naturalmente, né, em determinadas épocas do ano, nessas épocas, por ter mais facilidade de crescer e dar esses alimentos, ele precisa de menos suporte. Então, eles costumam ter menos agrotóxicos, tá? E, gente, se ficou alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, de alguma coisa que eu falei, por favor, vocês podem entrar no meu Instagram, podem conversar comigo, podem passar as suas dúvidas por lá. Às vezes, né, nem tudo eu sei. Então, se eu não souber, eu pergunto para algum professor, eu pergunto para algum amigo, né, da profissão, enfim, a gente vai estudando cada vez mais e muitas, né, com essas perguntas a gente consegue evoluir e aprender cada vez mais. Então, eu gosto muito das dúvidas de vocês e sintam-se à vontade para perguntar ou no meu Instagram ou no Instagram também da Urban TV, tá, gente? Só entrar em contato lá e a gente está super disponível. Gente, o que eu tinha para falar sobre intestino é isso. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar das nossas bactériazinhas do bem e qualquer dúvida é só me chamar. Muito obrigada. Gratidão a todos.